Antes de se tornar um dos maiores heróis da Terra, Thor já era uma lenda nos 9 reinos. Filho de Odin, criado em Asgard, ele nasceu destinado a ser um deus da guerra. Diferente de outros heróis, Thor não ganhou seus poderes por acidente. Ele nasceu com eles. A força, a resistência e o controle sobre os trovões sempre fizeram parte de quem ele é, mas ao longo do multiverso Marvel, existem versões de Thor que ultrapassam qualquer limite conhecido, se tornando praticamente entidades absolutas. A primeira versão é Thor Rei Rúnico. Em busca de respostas sobre o destino dos deuses, Thor sacrifica seus próprios olhos e se conecta diretamente às runas de Yggdrasil, a árvore do universo. Com isso, ele ganha conhecimento total sobre o passado, presente e futuro. O Rei Rúnico não apenas controla relâmpagos. Ele domina a magia cósmica, a realidade e o próprio destino. Nessa forma, ele derrota entidades como aqueles que se sentam acima, na sombra. Seres que manipulavam o ciclo da existência dos deuses. A segunda versão é o Wood King Thor. Essa é a versão futura do personagem, após a morte de Odin e de praticamente todos os heróis. Thor se torna o último deus vivo e herda a força Odin por completo. Ele governa um universo em ruínas, sozinho, mas com um poder inimaginável. O velho rei Thor enfrenta Galactus diversas vezes e sobrevive. Seu controle sobre energia, matéria e espaço atinge nível divino absoluto. A terceira versão é o Thor, o Rei Cósmico. Em um dos momentos mais absurdos da Marvel, Thor derrota Galactus e absorve seu poder cósmico. Ele se torna uma mistura de deus asgardiano com energia universal pura. Nessa forma, Thor consegue manipular forças fundamentais do universo, atravessar galáxias instantaneamente e enfrentar entidades que existem fora do tempo e da realidade. A quarta versão é Thor Arauto do Trovão. Nessa realidade, Thor se torna um arauto cósmico, semelhante ao surfista prateado, mas com poderes muito maiores. Ele deixa de ser apenas um deus e passa a ser um agente do equilíbrio universal. Seu corpo se transforma em energia viva, capaz de destruir planetas inteiros com um único golpe do martelo. Thor alcança um nível onde não responde mais a nenhum panteão, não depende de Odin, nem de Asgard. Ele se torna uma divindade suprema, acima de todos os deuses. Nessa forma, ele derrota entidades cósmicas que antes eram consideradas imortais, incluindo versões de Galactus e seres abstratos. Ele não é mais apenas o deus do trovão, ele se torna o próprio conceito de divindade. O que torna Thor tão impressionante é que, mesmo sendo um deus, ele continua evoluindo, enquanto heróis humanos têm limites físicos e tecnológicos. Thor cresce em poder com o tempo, com a experiência e com a perda. Cada versão mais poderosa surge depois de uma tragédia, de uma guerra ou de um sacrifício. Thor não luta apenas contra vilões. Ele luta contra o destino, contra o tempo e contra o próprio fim dos deuses. E em quase todas as realidades, ele sempre encontra uma forma de se tornar mais forte do que era antes. No multiverso Marvel, existem heróis poderosos, existem deuses, existem entidades cósmicas. Mas poucas figuras conseguem atravessar todas essas categorias ao mesmo tempo. E Thor é uma delas.